Analisando algumas perguntas feitas repetidamente pelos guardadores do sábado, concluímos que eles interpretam a Bíblia de maneira incorreta e também confundem vários conceitos e termos bíblicos. Neste estudo, analisaremos algumas destas perguntas. Pergunta 1. Como a lei poderia ser abolida se vários textos falam que ela é eterna? Esta pergunta revela como os guardadores do sábado usam os conceitos de maneira diferente das definições bíblicas corretas. Vejamos alguns textos bíblicos. Salmo 111, versículos 7 a 8. Seguros são os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. Salmo 119, 44. Observarei constantemente a tua lei para sempre e eternamente. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Só que o termo lei aqui não significa os 10 mandamentos e o sábado, como é ensinado de maneira errada pelos guardadores do sábado, e sim a Torá, com 613 mandamentos. Esse é o maior engano que os guardadores do sábado cometem nos seus estudos e ensinamentos. Sempre que aparece a palavra lei de maneira positiva, eles dizem que se trata dos 10 mandamentos e do sábado, mas isto é uma mentira. O termo lei vem de Torá e refere-se aos 613 mandamentos que estão no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Esta é a maior enganação dos guardadores do sábado, e a partir desse erro são cometidos todos os outros erros em suas interpretações equivocadas e contrárias ao verdadeiro evangelho. Portanto, a lei que os guardadores do sábado citam como sendo eterna e para sempre é, na verdade, a Torá. Os guardadores do sábado distorcem a interpretação bíblica quando dizem que a lei eterna de Deus são os 10 mandamentos e o sábado. Mas isto não é verdade. Lei significa Torá e tem 613 mandamentos. E o significado de eterno nestes textos não é o que os guardadores do sábado dizem. Por exemplo, alguém acredita que o salmista no Salmo 119, 44, que falou que observaria a lei para sempre e eternamente, está hoje escondido em algum lugar com mais de 2.500 anos de idade, observando a lei? Ou a frase para sempre e eternamente do salmista seria enquanto a vida dele durasse? Como o salmista poderia observar a lei eternamente se ele mesmo não era eterno nesta vida? É preciso entender como os hebreus pensam e escrevem e não ficar inventando teorias sem fundamento apenas para justificar a guarda do sábado. Do mesmo modo, o pacto do Sinai com a Torá e seus 613 mandamentos é eterno até que foi substituído para os cristãos pelo novo pacto em Jesus Cristo. Esse é o conceito bíblico simples que os guardadores do sábado distorcem com o único objetivo de tentar manter a guarda do sábado válida atualmente. Lei, portanto, não são os 10 mandamentos e o sábado, mas sim a Torá com 613 mandamentos. O resto é apenas enganação para iludir os guardadores do sábado que não estudam corretamente as escrituras. E os textos que falam que essa Torá e seus 613 mandamentos são eternos, usa a maneira de escrever hebraica. Portanto, eterno significa que o velho pacto durou até que viesse o novo pacto em Cristo, que substituiu essa lei pela lei de Cristo. Pergunta 2. Se não é para guardar o sábado, então posso matar, roubar e adulterar? O cristão obedece à lei de Cristo e não mais os 613 mandamentos da Torá. Na lei de Cristo, o cristão não guarda o sábado semanal, a circuncisão, as regras alimentares e a sujeição à Torá. Mas a lei de Cristo exige o amor a Deus e ao próximo, e o amor não mata, não rouba e não adultera. Portanto, o cristão não guarda o sábado, mas também não mata, não rouba e não adultera, porque ele não obedece aos 10 mandamentos e sim à lei de Cristo, que é mostrada em Gálatas 5 e 6. Pergunta 3. Por que vocês aceitam 9 mandamentos menos o sábado? A lei de Deus não é os 10 mandamentos e o sábado, e sim a Torá com 613 mandamentos. Portanto, o cristão não pergunta se algo está nos 10 mandamentos ou nos 613 mandamentos da Torá, mas sim se está na lei de Cristo e se está de acordo com a vida de Cristo. Por exemplo, o sábado do 4º mandamento de Êxodo 20 permite ter escravos humanos desde que seus escravos guardem o sábado, mas a lei de Cristo não permite a escravidão de seres humanos.
Portanto, não estamos sujeitos à Torá, aos 10 mandamentos ou à guarda do sábado, mas sim à lei de Cristo. O cristão, portanto, não é guiado pelas leis do velho pacto, nem pelos 10 mandamentos ou sábado, e sim pela lei de Cristo. Pergunta 4. Então, se não é o sábado, qual é o dia de guarda hoje? No novo pacto de Cristo não existe dia de guarda. A guarda do sábado vem de uma longa tradição histórica entre os judeus cristãos, e a guarda do domingo vem de uma longa tradição histórica entre os cristãos não judeus. Essa bobagem de que a Igreja Católica mudou o dia de descanso do sábado para o domingo é mentira dos guardadores do sábado e uma distorção histórica. Basta parar de ler os livros dos guardadores do sábado e ler material sério e de qualidade para ver que tudo isso é invenção. É preciso estudar de maneira séria os acontecimentos históricos, o que os guardadores do sábado não fazem. Qual dia guardar? No pacto de Cristo, nenhum dos 2 dias, sábado ou domingo, é mandamento. Quem quiser guardar o sábado ou o domingo tem que seguir as regras do apóstolo Paulo em Romanos 14. O cristão tem que diferenciar o dia e fazer caso de sua guarda. A guarda do dia tem que ser para Cristo. O cristão não pode julgar o irmão que não guarda, nem impor sua guarda aos irmãos. Tem que ser um ato de fé, porque o que não é de fé é pecado. No novo pacto, o dia de descanso é hoje, conforme Hebreus 4, e não o sábado ou domingo. Mas se seguir as regras de Romanos 14, o cristão pode guardar qualquer dia. Mas não é isso que os guardadores do sábado fazem, porque eles tentam impor a guarda do sábado aos demais cristãos como uma questão de salvação. Dizem que quem guarda o domingo receberá o sinal da besta de Apocalipse 13 e que as demais igrejas são falsas. Eles não seguem as regras de Romanos 14, portanto estão errados, e agem contra o ensinamento bíblico, pregando um evangelho diferente e que foi denunciado por Paulo em Gálatas 1 e 2. Pergunta 5. Se Deus não muda, por que então sua lei mudaria? É mais uma pergunta que mostra como os guardadores do sábado fazem uma interpretação errada dos ensinamentos bíblicos. Os guardadores do sábado querem dizer que o caráter de Deus está refletido na lei. Por isso a lei seria imutável como o caráter de Deus, mas isto é uma enganação. Porque cada pacto bíblico tem sua lei própria, e a lei do pacto do Sinai é a Torá com 613 mandamentos. No novo pacto de Cristo, a lei é a lei de Cristo, e os cristãos não estão mais debaixo da lei do pacto do Sinai. Não somos mais sujeitos à Torá com seus 613 mandamentos, nem aos 10 mandamentos e nem ao sábado. Portanto, Deus não mudou nada, continua respeitando os pactos como sempre fez. Só que o pacto de Cristo não tem os 10 mandamentos e o sábado, porque o cristão não está sujeito à Torá. Pergunta 6. Se fosse possível mudar a lei, por que Cristo morreu? Os guardadores do sábado dizem que a morte de Cristo prova que a lei é imutável. Na verdade, a morte de Cristo prova que Deus é imutável em sua misericórdia e justiça. Não há qualquer relacionamento entre a morte de Cristo e a continuidade da lei do velho pacto do Sinai, que é a Torá com seus 613 mandamentos. Pelo contrário, a morte de Cristo instituiu um novo pacto, abolindo o pacto anterior para o cristão e estabelecendo uma nova lei e sacerdócio em Cristo. Por isso, o cristão não está mais sujeito aos 613 mandamentos da Torá, e sim à lei de Cristo, conforme Gálatas 5 e 6. Se Cristo tivesse vindo para morrer a fim de provar que a lei é imutável, ele seria menor do que a lei. Mas Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, e não que o fim de Cristo é a lei. E a Bíblia é clara em dizer que Deus enviou Cristo não para exaltar a lei, mas sim para salvar o mundo. Qualquer coisa além disso é invenção e falso evangelho, pregado pelos guardadores do sábado. Pergunta 7. Se a lei foi abolida, então não tem mais pecado? Os guardadores do sábado citam os versículos da Bíblia conforme a conveniência de sua interpretação, para tentar mostrar que o sábado dos 10 mandamentos permanece válido até hoje. Então eles tiram do contexto os versículos que dizem que pecado é a transgressão da lei e que a lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo, como suposta prova de que sem a lei não existiria pecado. Mas a Bíblia é clara quando diz que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Romanos 2,12. Portanto, há pecado sem lei. E também tudo que não vem da fé é pecado. Romanos 14,23. Mais uma vez, o pecado é definido sem lei. E por fim, o convencimento do pecado é feito pelo Consolador e não pela lei, porque é não crer em Cristo, conforme João 16, 7 a 11. O verdadeiro evangelho não centraliza na lei e no sábado, mas sim em Cristo.
Então, mais uma vez, os guardadores do sábado distorcem a Bíblia, retirando os versículos de seu contexto para criar conceitos que não estão na Bíblia, com o único objetivo de tentar justificar a guarda do sábado para os cristãos hoje em dia. Conclusão. A construção dos argumentos dos guardadores do sábado é feita utilizando vários artifícios, como, por exemplo, tirar os textos bíblicos de seu contexto, misturar textos bíblicos que nada têm a ver um com o outro, pular de um versículo bíblico para outro na Bíblia sem qualquer critério sério e confiável, inventar termos, interpretações e significados que não existem na Bíblia, centralizar a mensagem na lei e no sábado ao invés de centralizar a mensagem em Cristo. Para não ser enganado, a regra de ouro é: texto sem contexto é pretexto para mentiras.